O objetivo maior realmente é a gente criar uma representatividade que possa buscar recursos, né, tanto para as prefeituras, né, como para as entidades sociais, assistenciais, esportivas, né, porque a gente sofre muito com essa falta de representatividade. A gente tem vários exemplos de amigos nossos, deputados federais, que durante os 4 anos trazem 100 mil, 200 mil, né, e a gente vendo a capacidade de angariar recursos que um deputado tem, né, a gente viu ano passado na faixa de 30 milhões por ano. Então, eu sempre digo que a nossa cidade de Brusque, a nossa região, né, dos municípios aqui da região de Brusque, né, nós temos o direito de ter um representante. Né, não é a possibilidade, é um direito. Por quê? Né, porque a cidade de Brusque ela gera muita renda, gera muita riqueza, gera impostos, né, e a gente acaba não tendo aquilo que é o necessário de retorno de valores. Né. Só para citar o exemplo, nós aprovamos agora, há pouco tempo, um empréstimo internacional de 35 milhões de dólares, né, e durante os 16 anos que nós ficamos sem deputado federal, nós perdemos mais de R$500 bilhão. Ou seja, todo esse recurso que a gente está pegando emprestado, nós acabamos perdendo. Então o objetivo é esse, né, de realmente ter uma representatividade para que a gente possa trazer os recursos para a nossa cidade, para a nossa região e principalmente também, né, que a gente possa ter aqui um escritório montado, né, vamos ter um escritório montado para atender as prefeituras e essas entidades na busca de recursos das fontes que a gente tem em Brasília. Foi uma candidatura que vem sendo trabalhada já há muito tempo, né? Não foi uma candidatura porque o partido pediu para ir, porque precisa de legenda, né? Não é uma candidatura que está indo para utilizar recursos do fundo partidário, né? Foi uma candidatura que a gente pensou já há muito tempo, né? E vem trabalhando em relação a isso. Por isso a gente tem um grupo muito forte de pessoas, né? De empresas, de empresários, de cidadãos, de entidades, né? Associações que estão nos apoiando, né? Então acho que essa candidatura ela é viável sim, né? Na questão do nosso partido, nós temos, claro, né, a Ângela Minho, que é uma referência, né, ainda no sentido da densidade eleitoral, mas com a candidatura do Espírito de Governo, né, a projeção que se faça 2 ou até 3 deputados federais. Né? Então nós temos essa condição, né, nós precisamos do número de votos aí acreditamos aí na faixa de 50 mil votos para poder brigar, para ter condições de se eleger, e nós sabemos que a nossa região tem voto suficiente, né? Vamos tentar fazer isso. É claro que as candidaturas que acabaram vindo no último dia, ou né, aos 49 do segundo tempo, como a gente diz, né, atrapalham um pouco, mas eu tenho certeza que não vai ser isso que vai prejudicar e tirar a nossa eleição. Né? A força do grupo, a força do trabalho que a gente está construindo e vem construindo há muito tempo, vai fazer com que a gente possa se eleger deputado federal e representar bem a nossa região. Não, a gente de forma alguma seguiria qualquer tipo de orientação que fosse para apoiar um partido de esquerda, né? Nós já tivemos experiências de como foi a administração, né, do PT, vamos dizer especificamente em relação, né, ao candidato que disputa a eleição contra o presidente Bolsonaro, né? A gente já viu, né, e ouviu e pôde confirmar a realidade, né, do que foi as administrações do PT, né? Muitas vezes a gente fala daquela do pão e circo, né, que dá o dinheiro para as pessoas, mas em contrapartida está deixando o país numa situação difícil, como ficou, né, sem contar os desmandos e os roubos, né, que aconteceu, que a gente verificou. Então, assim, eu tenho uma posição muito clara em relação a isso, né? Nós temos a candidatura do presidente Bolsonaro, vamos apoiá-la, tenho certeza que ele vai se eleger, mas se por um desastre do nosso país, né, para prejudicar o nosso país, a eleição tiver outro resultado, né, a exemplo do que eu já fiz em outras oportunidades, era base do governo, a partir do momento que houve algum tipo de pressão, saímos e eu não tenho a menor dúvida que, em sendo eleito um partido de esquerda, que seria a opção, né, porque a gente vê da polarização, né, eu de forma alguma estaria com o governo Lula. Em razão do momento que a gente viveu, em razão da situação toda que o país vivenciou, em termos de pandemia, em termos na guerra que acabou fazendo com que realmente, né, os preços acabassem subindo demais, a inflação, né, aparecesse novamente, né, eu de forma entendo que nesse momento seria interessante e a aprovação para que as pessoas possam ter renda, porque a gente sempre fala, né, a partir do momento que o dinheiro esteja girando no mercado, né, ele retorna em tributos. Então, essa aplicação, né, através do auxílio e tudo mais, eu entendo que seria, eu votaria favorável justamente por isso, porque a renda
e o recurso na mão do cidadão, ele automaticamente ele vai se reverter novamente em tributos. O que a gente tem que discutir realmente é a forma como esses tributos estão sendo distribuídos para os municípios, para os estados e principalmente também, né, o número de tributos que a gente tem hoje em dia, né, no país, que é uma carga tributária muito alta. Mas em relação especificamente, vamos dizer, a pergunta se eu votaria favorável a esse auxílio, mesmo que nas vésperas das eleições e tudo mais, votaria a favor desse auxílio, votaria na diminuição de impostos, como houve da gasolina, como houve, né, outras situações, porque, né, tudo que a gente vivenciou nesses tempos fazem com que a gente precise realmente dar uma contribuição, o Estado precise, de alguma forma, contribuir com o cidadão menos favorecido. Uma forma justa de divisão dos recursos. Né? Quando a gente fala, né, por exemplo, já falamos sobre né, o orçamento secreto, né? Eu acho que não é uma forma justa se distribuir o recurso público. Né? Então, a nossa ideia, por exemplo, nós vamos ter no gabinete, sei lá, 30 milhões ou 40 milhões de reais para distribuir, nós vamos pegar a nossa região, né? A nossa região, Brusque, Guabiru, Votuverá, São João, Nova Trento, Canelinha, Tijucas, Gaspar, aqui, né? E vai fazer uma distribuição com base no número de habitantes, né? Que eu acho que seria a forma mais justa. Então, nós temos lá 30 milhões, Brusque tem 150 mil habitantes, quanto isso representa em percentual de valor? Nós vamos fazer a distribuição desses recursos e aí entre, né, as entidades e a prefeitura. Né? Da mesma forma, a Guabiruba tem tantos mil habitantes, isso representa tantos por cento dos valores de emenda que a gente tem disponível. Vamos fazer dessa forma, porque eu acho que aí sim a gente está sendo justo, né, fazendo com que, né, não haja nenhum tipo de privilégio. Né? Esse é o nosso objetivo, né, fazer com que a gente possa dispor desses recursos de uma forma igualitária, justa, para que cada município, né, e as entidades do município possam fazer essa distribuição, né, e a utilização desse recurso da melhor forma possível. Bom, o meu candidato a presidente, né, é o presidente Bolsonaro, por tudo que a gente já viu e vem acompanhando nesses últimos anos, né, a forma, muitas vezes, direta dele, a forma verdadeira de emitir as suas opiniões, é uma coisa que a gente acaba não vendo no dia a dia no meio político. Então, né, eu tenho certeza que tudo que ele vem fazendo pelo país, toda a luta que ele vem travando, né, para que o sistema seja modificado, né, a gente sempre fala, né, ele não é ele que vai pegar, vai lá chegar e tirar o ministro do STF de lá, precisa de tempo. Né? E esses 4 anos que ele esteve à frente do governo, ele fez muita coisa que não era comum no país. Né? Então, acho que a gente precisa continuar acreditando, continuar dando condições para que a gente mude mais 2, 3 ministros, faça as mudanças necessárias, né? E o presidente Bolsonaro tem total apoio, né, da nossa equipe, do nosso grupo, porque eu entendo sim que ele é a opção para o nosso país. Bom, nós temos, né, na nossa coligação o candidato a governador Esperidão Amin, uma pessoa experiente, já foi senador, já foi governador do estado, né, que é um nome realmente de respeito em termos de eleição, né? Apoia também o presidente Bolsonaro, então acho que nesse contexto nós temos também a candidatura do senador Jorginho Melo, também, que é uma candidatura, né, que vem com o apoio do presidente Bolsonaro, e acho que nesse momento a gente acaba, né, visualizando 2 opções de voto, né, para Santa Catarina. Né? Entendo que nós temos que focar objetivamente na eleição de governador, né, sendo a opção que esteja alinhada ao presidente Bolsonaro. Então a gente acaba tendo 2 opções, 2 nomes de peso, né, que são importantes, que têm história no estado de Santa Catarina. A gente buscou construir essa candidatura, né? O Alessandro Simas não é uma candidatura dele ou do Partido Progressista, é uma candidatura da região, da nossa cidade. A gente tentou construir isso durante muito tempo e conseguiu viabilizar. Por isso, né, nós queremos pedir o apoio, pedir o voto, né, da nossa região para deputado federal, dizendo realmente que o nosso compromisso é continuar fazendo o trabalho que a gente sempre fez aqui na cidade, de ajudar as pessoas, ajudar as entidades, buscar desburocratizar o serviço público, diminuir a máquina pública. Acho que isso é o mais importante, né? Nós fazermos que lá em Brasília se consiga fazer com que haja menos Brasília e mais município, né? E isso só vai passar por uma reforma tributária, uma revolução tributária, mas principalmente uma reforma administrativa que enxugue a máquina pública. Esse é um dos grandes objetivos e é para isso que a gente vai estar lá brigando pelo povo brasileiro e por Santa Catarina.